tentar fazer uma comparação assim muito simplória, mas não é bem isso. É como se você não tivesse transferido o seu título de eleitor e na época da eleição você tem que voltar e votar de lá, de onde você tem o título original. Então, olha, no censo você tem que voltar para fazer o censo lá da sua cidade de origem. Ele pegou Maria, aproveitou a situação do censo e veio com Maria para Belém, que no mapa está no sul, 130 quilômetros aproximadamente descendo. Belém está a 6 quilômetros de Jerusalém. Então, para a galera que está assistindo a gente, imagina o mapa, tá bom? No norte tem Nazaré, desce mais ou menos em linha reta uns 130 quilômetros, 125 a 130 quilômetros. Aí você tem Jerusalém, 3 quilômetros, 6 quilômetros, Belém. Belém. Ali Jesus vai nascer. Aí vem esse detalhe aqui. E ela enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem, como está na sua tradução, ou na manjedoura. Aqui já começam alguns detalhes. Porque Jesus nasce, os magos vêm visitá-lo, os pastores vêm visitá-lo. O que seriam magos na época, Rodrigo? Os magos seriam estudantes das estrelas, provavelmente da Pérsia, da região do Irã. Olha que interessante, o Irã, que hoje é inimigo de Israel, provavelmente foi do Irã que vieram esses magos. Quer dizer, mago parece que é magia, mas não, eles não, eram, né? É que na época não havia essa separação entre astronomia e astrologia. Tá certo? E eles misturavam as coisas. Porque tinha um misticismo sobre as estrelas. A astrologia e a astronomia era uma coisa só. Agora, veja bem, mas tem uma ironia de Deus nisso aqui. Os magos, em termos de astronomia, beleza, estavam certos. Em termos de astrologia, estavam errados. E por que Deus revelou para eles lá na Pérsia que o Messias estava nascendo, enquanto nas barbas ali de Belém, Jerusalém, o povo não se deu conta disso? Olha que interessante. Que eles iam espalhar a mensagem? Deus respeita muito a sinceridade da pessoa. E isso é uma coisa que eu, como cristão, tenho que entender. Que às vezes tem alguém que não tem os mesmos princípios religiosos que eu, mas está mais sincero a Deus do que eu. Tem uma música do padre Zezinho que ele fala assim, balada para um amigo ateu, muito interessante. Um grande amigo meu, que a sua fé perdeu, no dia de Natal me procurou. Contou-me a sua vida, tão cheia de incertezas, com tanta honestidade que me fez chorar. É a música do padre Zezinho. E a lágrima teimosa caindo no meu peito, lavou meu preconceito de cristão. Porque, às vezes, quem duvida... Ele fala assim, eu sei, padre Zezinho cantando, eu sei que da verdade eu não sei... Como é que é? Eu sei que eu não sou dono da verdade. Eu sei que não sei tudo sobre Deus. Às vezes, quem duvida e faz pergunta é muito mais honesto do que eu. Caraca. Sabe? Então, esses magos vieram de longe, gente. O Irã está muito longe de Israel. E vieram seguindo a estrela que indicava onde haveria nascer o Salvador. Caramba. Mas aqui nós temos uma aparente contradição. Por quê? Num evangelho fala dos pastores vindo, mas por que os pastores não levaram Jesus para a casa deles? Porque se Maria teve que deitar Jesus numa manjedoura, o que é uma manjedoura? Manjedoura é italiano mangiare, é o lugar onde o animal come, é o curral, sabe? Só que a manjedoura não era feita de madeira como os presépios, não, isso é mais europeu. A manjedoura era feita de pedra. Era uma pedra, cavava assim, ali você colocava água para o animal, colocava comida para o animal, por isso chamava-se manjedoura, onde o animal come. E ali que ela forrou o lugar onde o animal come e colocou Jesus. Então, há uma nota desconcertante do evangelho. Eu vou ler de novo. Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria ou na estalagem, como a NVI que você leu. Mas vem cá. Aí os magos vêm, visitam Jesus. No celeiro? Trazem no celeiro, traz presentes para ele. Os pastores descem, batem palma para ele. E deixa todo mundo lá? E deixa todo mundo lá? Eu tô provocando. Parece que a história não faz sentido. Eu tenho a resposta, mas eu tô provocando. Cantou parabéns isso é e foi embora, né? Ah, que lindo, nossa, ouro, perfume. Mas deixa aí, deixa quieto. Né, exatamente. Imagina que agora, se fosse nos dias de hoje,
Vocês ficam sabendo, vocês três aqui... Nasce Deus e deixa ele lá. Exatamente, que Jesus Nossa, nasceu ia lá ter exército, ia ter, na velho. rodoviária do Tietê, porque não havia lugar para ele em hotel nenhum. Embaixo da ponte lá. Aí vocês vão lá, o Thiago leva um iPhone, o último modelo, iPhone 15 Pro Um Max. neném. iPhone 15 Pro Max, com Fazer Instagram e TikTok. Instagram e TikTok, você leva lá um computador aí do melhor, você leva um perfume do mais caro lá. Eu, como sou mais simples, eu sou os pastores, vou lá bater palma. Tá bom. Com a Laura, tá bom? Tá bom, tá bom. Aí eu vou. Vamos acreditar nessa Vamos ficção. acreditar, né? Aí nós vamos lá. E O cara trata de os ricões, eu sou humildão. Humildão. Rodrigo Humildão. Tu o dizes. Eu sou Tu rico, dizes. eu sou rico. Aí a gente bate palma e fala assim, nossa, que lindo, Que nasceu, lindo, blá, nasceu, blá, e beleza, vira as costas e vai embora. E vai embora. Não, mas eu acho que hoje seria mais fácil. Eu acho que hoje a galera fazendo stories só pra mostrar que tava Paguei, lá. paguei na roupa. Ia É. Fazer uns stories Paga. assim, E vou selfie, piorar o embora. problema que eu levantei. Bora. E vou piorar o problema que eu levantei. No evangelho seguindo, eu só vou dar essa up aí, depois a gente volta. Porque eu realmente nunca tinha pensado nisso. Tipo assim, todo mundo comemorou lá e deixou a galera lá. no curral. Aí também aqui, depois, logo em seguida, 8 dias depois, diz que Jesus foi circuncidado em Jerusalém e 40 dias depois ele foi apresentado no templo. Mas vem cá, tem uma contradição aqui, porque o outro evangelho de Mateus fala que Herodes procurava o menino para matar e eles tiveram que vazar para o Egito. É isso. É Então- isso que eu ia continuar aqui. E aí? Tem uma contradição aqui. O que acontece é o seguinte: o presépio que vocês tanto estimam, que foi uma criação segundo a tradição de São Francisco de Assis, o presépio está completamente errado. Eu nunca gostei do presépio. Você nunca gostou do presépio? Não, eu tô agora... Que é isso? Ele está só fazendo jus ao meu comentário aqui para dar mais. Eu Cara, tô o levantando Grinch. a bola do Rodrigo. Tô levantando a bola do Rodrigo. Por que Nunca que fez é o sentido o Grinch? presépio. E Não, ele tá falando que tá errado o presépio. mas eu vou falar por que Aí, ó, está errado. seu E nós comercial Coca-Cola. E nós temos um problema com a tradução aqui também. Quando você leu a estalagem, que não tinha lugar para eles na estalagem, na minha tá hospedaria, no grego você tem a palavra katalimati. Katalimati não é hotel. Hotel ou estalagem de beira de estrada seria pandorreion. Ah, Rodrigo, é muito complicado, não vai ser não, vocês vão entender. Lá na frente, se a gente tiver tempo de falar essa parábola, tem uma parábola de Jesus do bom samaritano. Sim. Que ele fala de um cara que desceu de Jerusalém para Jericó e os ladrões vieram e bateram no cara e ferraram com o cara. E depois pegaram aí um samaritano ajuda o cara e leva o cara para uma hospedaria. Pandorreion. No grego é Pandorreion. Aqui fala que não havia lugar para eles na hospedaria. Katalimati. É outra palavra. Então essa estalagem não está bem traduzida na NVI, nem hospedaria aqui na João Ferreira. Porque esse katalimati era um quarto de hóspedes que ficava na casa da família. Na época de Jesus, as casas, geralmente das pessoas mais simples, pobres, era de um cômodo só. E esse cômodo ficava na parte de cima. Então você tinha uma só entrada na casa, aqui embaixo, no pátio, no quintal ali. Não era quintal, porque quintal é uma coisa anexa. Embaixo mesmo, imagina uma casa aqui. É sala, cozinha embaixo e um quartozinho. Exatamente, só que essa sala, cozinha embaixo era o seguinte, você entrou pela portinha, você tem os animais que ficam aqui, a cozinha era ao ar livre, porque a cozinha era com fogo, você não vai cozinhar dentro de casa e enfumaçar tudo. A cozinha ao ar livre, os animais ficavam aqui também, tinha um quarto para depósito de ferramenta, alguma coisa, sobe uma escadinha e aqui tinha o cômodo onde a família toda dormia junto. Na agora faz época mais de sentido. verão, as famílias ficavam até no telhado. E algumas casas tinham, anexo a esse cômodo da família, uma hospedaria, ou um quarto de hóspedes. Para viajantes e o Para viajantes, ou um parente que vem de fora, para não colocar primo dormindo com primo, aconteceu uma coisa ruim, ou eu estou com minha mulher, chega você com sua mulher lá, dormindo todo no mesmo lugar. Então tem a hospedaria ali. Então, quando fala que não havia lugar para eles na hospedaria, está falando desse quarto de hóspedes. Faz sentido. Tanto é que quando você vai em Mateus, diz que os magos que foram visitar Jesus, eles entraram na casa onde estava o menino. Aqui, se você pegar Mateus capítulo 1, versículo... Perdão, Mateus capítulo 2, versículo... Mateus capítulo 2... Aqui, achei. Versículo 10.
E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se. Então, Jesus não nasceu num curral, porque não tinha lugar para ele no Hotel Ibis, ou no Sheraton, ou no qualquer outro hotel aí. As casas de antigamente, então tinha a parte dos animais, a cozinha e um quarto em cima. Quarto da família. E um quarto de hóspedes. E não existia esse quarto na casa dele, teoricamente? Não, tinha um quarto. Porque a Bíblia não fala. E ela deu à luz ao menino manjedoura porque não tinha hospedaria. Não havia lugar para eles na hospedaria. Isso significa que José veio e ficou na casa de parentes, que Belém era uma cidade pequena também. Se ele voltou para lá por causa do censo, porque ele era de lá, ele tinha que ir para a casa dos parentes dele. Se você é de uma cidadezinha desse tamanho, lá do interior de Minas, e no Natal você tendo que sua família para aquela cidade, até ruim você procurar hotel, você ficar na casa de sua mãe, de sua avó. Então, José veio para a casa de parentes. Só que esses parentes em Belém também não receberam corretamente Maria. A humilhação foi muito grande. Eu imagino a desculpa. Olha, não dá para colocar você lá, você está grávida, né? Fica aqui embaixo mesmo com os animais e tal. Ou seja, a fofoca já tinha chegado lá. Sim. E José teve que ficar por uma questão até de humilhação, ele não tinha para onde ir. E aí, a esposa grávida, ele ficou arriscar, ali né? pelo menos 2 anos. Por que eu sei 2 anos? Porque quando os magos vêm, Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo, de acordo com a informação que os magos deram do aparecimento da estrela. Então Jesus nasceu em Belém, os magos receberam de Deus a informação lá na Pérsia, gastaram aproximadamente 2 anos viajando da Pérsia até aqui procurando onde é que estava o recém-nascido rei de judeus, e quando eles chegaram aqui, Jesus já não estava recém-nascido, ele estava com aproximadamente 2 aninhos. Então a cronologia seria essa. Jesus nasce, vai ficar junto com os animais ali no pátio, porque a família não recebeu bem Jesus, parentes do pai dele, do pai terrestre, né, José, padrasto, e os pastores descem e veem Jesus recém-nascido. E voltam felizes. E eles deixam Jesus ali por quê? Está na casa de parente. Para que eu vou tirar? Eles não sabiam a humilhação. Jesus é circuncidado, apresentado no templo, acaba o recenseamento, mas José não volta para Nazaré. Por quê? A situação lá, o clima estava pesado. E a gente tem informação histórica que nessa época Herodes o Grande estava com uma grande área de construção civil nos arredores ali da Judeia. Herodes era um cara que vocês viram lá as pedras, o templo de Herodes. E qual era a profissão de José? Muita gente pensa que José era marceneiro. Não. José era construtor. A palavra grega que aparece para carpinteiro é tecton. Tecton é quem constrói. Tanto é que a minha esposa, ela é formada em arquitetura. E arquitecton é o chefe dos construtores.